Olá, meus caros, estamos aqui para mais um devocional. Vamos, nessa oportunidade, falar sobre os Salmos 28. Já vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Devocional, para quem não sabe, é a pregação da palavra. Estamos continuando a meditação no livro de Salmos e no final da explanação, então, uma breve oração. Vamos, sem mais delongas, então, ler o texto sagrado. Deus abençoe quem está chegando aí, boa noite. E aqueles que vão ver depois o vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite. Que vão ser em horários diferentes, então já vai aí, de fato, o cumprimento. Bom, estamos aqui, Salmos 28. Eu não sei se vai passar para vocês a voz do Google. Então, por isso eu vou ler. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não me mudeças para comigo. Não aconteça, calando-te tu para comigo, para que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é minha força e meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Então é mais um salmo de Davi, muito inspirado, uma oração muito interessante para nós meditarmos. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Ao Senhor devemos clamar, porque se nós não clamar, as próprias pedras clamarão. Por isso que Paulo recomenda pelo Espírito de Deus para nós orarmos sem cessar. E Jesus disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. A oração é de grande importância, tanto para nos fortalecer espiritualmente, para nos livrar e para principalmente termos a presença de Deus em nossas vidas, porque as demais coisas nesta vida passam, tudo passa, mas as palavras de Deus não hão de passar. As coisas, os bens materiais, as conquistas, as vitórias dessa vida passam. Por isso, o essencial, o importante é termos a presença de Deus e clamar a Ele, enquanto podemos encontrar, enquanto está perto. Clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabe. Já pedia, então, o profeta de Deus, obviamente pelo Espírito de Deus, Jeremias, ao povo de Israel. Muitos não querem mais clamar ao Senhor. Acham que isso é apenas religiosidade, que isso é o sistema religioso, que isso é tolice. Não, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Muitos não atentam mais para a própria palavra. Nesse dia eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que disse que leu a Bíblia por 9 vezes, mas só que não lembrava de mais nenhum versículo. E dizia a ele que já estava um pouco enferrujado na palavra. Ora bolas, o que adianta ler 9, 20, 30 vezes e não guardar a palavra de Deus? Não memorizar ao menos os princípios
norteadores para guardar, para fazer o que Davi fez. Escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Por isso que a exortação é para nós meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite. Porque se nós não fizermos isto, obviamente que ficará tudo no esquecimento. E tudo que nós fizemos no passado será debalde, será em vão. Então, meus caros, leamos constantemente a palavra de Deus. Claro, Deus sabe todas as coisas, aqueles que podem, aqueles que não podem, mas pelo menos um versículo. Final de semana, venha manusear a palavra do Senhor. Está bem afiado para que o inimigo não possa lhe enganar. Jesus venceu Satanás pela palavra, porque ele tinha guardado na sua memória e no seu coração para praticá-la. E no momento certo ele utilizou, como de fato a palavra de Deus nos diz, que ela é fiel, escudo e broquel, que ela é a verdade, que ela é o martelo que esmiuça a penha, que ela de fato faz com que o inimigo é derrotado. Clamamos ao Senhor, porque Ele é a nossa rocha. Rocha ou pedra, essa que foi rejeitada pelos edificadores, pelos construtores. A pedra de esquina, pedra principal. Pedra essa que fora mencionada ou dita a Pedro para ele edificar a igreja na rocha, que é o próprio Jesus. Quem tiver a sua casa edificada na rocha, vem a tempestade, vem o vendaval, mas a casa não é destruída. Agora, quem fez sua casa sem estar alicerçada na rocha, apenas na areia, vem um vendaval e faz com que a casa se vá, venha desmoronar, venha cair, venha ser lançada por terra. E aí cabe a pergunta: nós estamos com a nossa casa espiritual calcada, fundamentada aonde? Na areia ou na pedra? Em Jesus Cristo ou em homens que representam a própria areia? Ou em poder político? Ou em religiosos? Ou em si próprio? Onde nós estamos construindo a nossa casa? É sobre a rocha, Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé? Se é, então não temos o que temer. Vai vir as borrascas, tempestades, os vendavais, e nós vamos vencer. Porque Jesus está conosco e Ele tem poder para acalmar toda a tempestade. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Devemos clamar e devemos estar com a nossa vida, como já disse, pautada na rocha, na palavra, Jesus Cristo. E assim, não só declarar que o Senhor é a nossa rocha, mas, de fato, procurar fazer por onde, para que nós venhamos estar alicerçados na palavra de Deus. Alicerçados, de fato, na doutrina do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Não emudeças para comigo, ou seja, não fique mudo, Senhor, me responda. Responda o meu clamor, pois tu és a minha rocha, pois em ti eu confio, pois em ti eu tenho crido, e sei muito bem em quem eu tenho crido, como o apóstolo Paulo dizia. Não fique mudo, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua voz. Fale comigo. Eis que o teu servo ouve. Eis-me aqui, envia-me a mim. Como dizia Isaías. Fala, Senhor, fala que a tua igreja ouve. É isso que, de fato, um servo, uma serva de Deus tem que fazer. Procurar o Senhor, calcar sua vida no Evangelho, para que Deus lhe dê o caminho, direcionamento, seja ou sirva como guia, que sirva como bússola,
para os navegadores, como GPS para os que trafegam aí com seus carros. Porque tudo isso o Senhor é. A palavra de Deus nos diz que Jesus é tudo em todos. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Não fique mudo. Jesus, certa feita, contou uma parábola de uma mulher e de um juiz impenitente, injusto, que não temia nem aos homens e muito menos a Deus. Mas de tanto aquela mulher bater, insistir, persistir, o próprio juiz iníquo, para não ficar mais se incomodando com ela, que ela estava ali inoportunando, né? Ele acabou, então, dando o que ela queria, que ela pleiteava, de tanto ela lhe oportunar. Ou seja, insistir, lutar, ser até chata. E assim, entre aspas, nós devemos ser para com Deus. Assim como também Jacó lutou com um anjo até receber a sua bênção. E recebeu, seu nome foi mudado para Israel, aquele que lutou com o anjo. E ali se fez uma nação. E já era promessa, obviamente, aquele que seria o pai de multidões a Abraão, que seria o avô de Jacó. Então, essa palavra aqui também fala conosco para que nós sejamos insistentes. A Bíblia diz para nós perseverarmos em oração. Aos Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. E por isso que nós devemos clamar e confiar, com paciência no Senhor. Porque os dias são difíceis, é claro, mas nós devemos confiar no Senhor. E por isso mesmo, os dias são difíceis, só o Senhor pode nos dar a vitória. Não podemos nos desanimar, voltar atrás. Quem pega a mão no arado jamais pode voltar atrás. Tem que seguir. Jesus não prometeu o mar de rosas, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci. Então devemos lutar para que o Senhor esteja conosco, nos ajude e nos dê, então, a orientação divina. Pois se calares a meu respeito, sereis semelhante aos que descem a cova, que não temem a ti, que não buscam, que são ímpios. Inclusive aqui, lamentavelmente, na cidade, soubemos que teve uma pessoa que acabou sendo morta, próximo até onde eu resido, com 4 tiros. Não sabemos até o momento o que ocorreu. Mas essa pessoa até eu conheci um pouco. E essa pessoa não era muito de ser temente a Deus, não. Era bem zombateira. Eu não vou dizer aqui se foi salvo ou não foi salvo, porque isso pertence a Deus. Eu não estou aqui para julgar. Mas a gente julga as atitudes, os atos das pessoas. E isso serve aqui para esse contexto do próprio Davi. Que ele dizia, olha, eu sou temente ao Senhor. Ele está querendo dizer isso, eu sou temente ao Senhor. Não fique mudo para mim, porque os ímpios já, de fato, não recebem a voz de Deus. Não ouçam a voz de Deus. Às vezes porque não querem, outras porque não procuram, e, por conseguinte, também pelo fato de pecarem, de não estarem aí para o Senhor. Então, o servo de Deus não pode ser que nem os ímpios, não pode ser que nem aqueles que descem a cova sem esperança, sem confiar no Senhor, sem confiar que o Senhor virá uma outra vez, que ressuscitará os mortos, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Davi está querendo dizer mais ou menos isso. É claro que aqui, possivelmente 800, 700, 900, acho que 900 anos antes de Cristo. Eu estou trazendo a mensagem para os tempos atuais. Então, ele diz, pois se te calares a meu respeito, serei semelhante aos que dessa cova, ou seja, serei mais do mesmo, serei igual ao ímpio. Mas Malaquias já dizia, outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus, do que não serve. Porque aquele que serve a Deus, ouve a voz de Deus. Deus fala com ele. E aquele que é justo, também. Nós temos que ter isso em mente. Às vezes Deus não fala mais, é porque nós estamos
fora dos planos de Deus. Ou porque não estamos reconhecendo os pecados, ou não estamos, de fato, querendo se humilhar. Você deve lembrar do caso de Saul. Por conta da desobediência, do sacrificar e não obedecer, ele perdeu o Espírito de Deus, e aí andava perturbado. Davi tinha que tocar a harpa para expulsar o demônio dele. Você deve lembrar que naquele tempo Deus falava por duas pedras, Urim e Tumim. E ele ia lá e Deus não falava por meio daquelas pedras. Por que que não falava? Porque a rebeldia, a soberba que estava sobre ele, impedia, fazia barreira, como dizia o profeta Isaías, para Deus falar com ele, para Deus estender a mão de misericórdia sobre ele. Porque lá em Isaías fala que Deus está com os ouvidos abertos para nos ouvir e com as mãos estendidas para nos abençoar. No entanto, há algo que faz a barreira, o que serve de impedimento, exatamente a iniquidade. E principalmente o sujeito que é soberbo e não reconhece a iniquidade e pede perdão. Porque eu já disse e repito várias vezes aqui nas pregações, todos nós somos pecadores. Mas existe a diferença para o pecador, e às vezes até o pecador contumaz, que é aquele que tem prazer em pecar e peca ainda mais, daquele que se arrepende, daquele que se esforça para alcançar a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Pelo leão que anda aí, rugindo, bramindo como, aliás, pelo inimigo, né, que anda bramindo, rugindo como um leão para nos devorar. Então, essa é a diferença. O servo de Deus, que é temente ao Senhor e ouve a voz do Senhor. E se Deus não está falando mais com você, algo precisa mudar, né? Você precisa chegar aos pés do Senhor e se humilhar. Eu digo para mim também, né? Às vezes eu falo aqui você, muitas pessoas podem interpretar que eu estou sendo até exclusivista. Não, eu tenho Deus, você não tem. Não, eu estou dizendo para todos nós. Eu também sou pecador. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo templo. Ouve, Senhor, a voz das minhas súplicas. E aí, Davi, então disse que não quer só que o Senhor fala, mas também quer que seja ouvida a sua oração. Aliás, para o Senhor falar conosco, né, é necessário ouvir também, principalmente quando é uma resposta em determinado assunto, em determinada área. Ouve as minhas súplicas. Jesus, por meio dos seus servos, né, o seu Espírito, falou, se eu não me equivoco, pelo apóstolo Pedro, ou por algum dos apóstolos, para nós lançarmos as nossas ansiedades diante de Deus. Temos que lançar, suplicar. Quando a ti clamar, ouve as minhas petições. Quando levantar as minhas mãos para o teu santo templo, questão de levantar as mãos. Lá no Novo Testamento, a Bíblia diz para nós tornarmos a levantar as mãos sem ira e sem contenda, as mãos cansadas, sem ira e sem contenda ao Senhor. Que é um ato, um gesto de vitória. Um ato, um gesto de fato, confiar no Senhor. Você deve lembrar que quando o servo de Deus, parece que Moisés, se não era Moisés, era Josué, parece que era Moisés, né? Estava com a mão erguida, ele venceu a peleja. Quando estava com a mão para baixo, não venceu a peleja. Então a importância, né, simbolicamente, de levantar as mãos ao Senhor e buscar as misericórdias de Deus. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Esse versículo é interessante, né? Já já eu vejo as mensagens dos irmãos aí, tá? Já mais para o final. Não me arraste com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, ou seja, não deixa passar as privações e sofrimentos que mesmo ou iguais passam os ímpios.
ou não me deixe ir para a cova sem ter nenhuma resposta. Mais ou menos assim. Que falam, e principalmente daqueles que falam de paz ao seu próximo, que amam o seu próximo, que diz, eu amo tanto você, fulana, ciclana, beltrana, ou beltrano, né? Eu amo, como eu amo, tal, mas o seu coração lá no fundo, né? Tem mal no seu coração. Tá maquiando mal, tá pensando em passar a perna, tá sendo um Judas Iscariotes. Quantos desses tem, né? Então Davi pede, não me arraste como os ímpios e com os que praticam a iniquidade. Não me leves como eles, que falam de paz no seu próximo. Os ímpios falam isso, né? Mas tem mal no seu coração, tem perversidade. Quantos que amam exatamente o fazer o outro sofrer? Adoram, tem prazer mórbido pelo aquilo, armam armadilhas, emboscadas, para ver a pessoa passar por um perrengue, ou até mesmo morrer para ficar feliz. Lamentável. Mas, como diz a Bíblia, aquele que cavar uma cova para alguém, cairá nela. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não tem como nós escapar desse veredicto, dessa sentença de Deus. E como, com o passar do tempo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se ter esfriado, que nós temos visto isto, essas barbáries no cotidiano. Ele era meu amigo, olha o que ele fez. Ele era meu amigo, olha o que ele fez. É, é cumprimento da palavra. Até mesmo pessoas ditas irmãs da igreja ou na fé. Jeremias vai dizer que os irmãos andam enganando e os amigos andam caluniando. Isso na época na sociedade israelita. E se repete, porque o passado se repete no futuro. Estava me recordando de algo que aconteceu já há algum tempo. Uma vez, um amigo chegou diante do outro. Parece que ambos eram policiais. E começou a fingir que ia assaltar o amigo. E o outro estava com a arma, não viu que era uma brincadeira e acabou matando o próprio amigo. Veja bem, nenhuma brincadeira às vezes é respeitada. Imagine só essas questões aqui que nós estamos falando. De, então, fazer o mal para o outrem, já sabendo. Eles não perdoam, né? Se eles já têm uma certa ojeriza ou raiva da pessoa, ou não vão com a cara da pessoa, tudo eles fazem, porque eles não têm amor no seu coração. O amor que eles dizem, que arrotam para fora, é falso, é fingido. É aquilo que Jesus disse, eles honram-me apenas de lábios, né? Apenas de boca, mas seu coração está distante. É esse amor que os ímpios têm, entre aspas, por Deus, porque eles falam em nome de Deus também, né? Mas, claro, só para se gabar ou para benefício próprio. E dizem que ama o próximo, para benefício próprio, porque, de acordo com a etiqueta, as normas de costumes, é errado você disser que odeia a Deus, ou que é ateu, ou que odeia o seu próximo, né? Você tem que dizer que ama, né? Mesmo não amando. Muitos fazem isso. São falsos, têm duas caras, dupla personalidade. Correu com uma pessoa que até eu confiava, não totalmente assim confiava, né? Porque a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, mas uma pessoa que eu achava que jamais me poderia me decepcionar. E essa pessoa estava armando contra mim. E depois, aquilo que eu achava que era apenas suspeição, coisa da minha cabeça veio se confirmar. E eu vi quão terríveis são as pessoas, ainda pessoa de igreja, pessoa que leu a Bíblia, que conhece o Evangelho, mas ela por um pouquinho, um bocado de dinheiro, ela vende a alma para o diabo. Ela faz que nem Esaú, vende a sua primogenitura por um bocado de lentilhas.
Então Davi está dizendo, olha, não me arraste, não me leve, não me conduza, não deixa eu ir pelo trilho, pelo caminho desses aí que faz tantas obras perversas que eu condeno, apesar de o próprio Davi ter feito isto, né? Porque se você for analisar o caso dele com Batseba, o Betseba, dependendo da interpretação ou aliás, a tradução da Bíblia, e o amigo dele, Urias, que era casado com Betseba, ele fez mais ou menos isso. Primeiro que ele cobiçou a mulher do seu próximo, quando ela estava tomando banho, ou seja, despida, nua, começou a aflorar os desejos dele. E aí não se submeteu à palavra, não resistiu à tentação, pelo contrário, cedeu, pegou ela para si e deixou ela grávida. Depois, o que ele pensou para tentar maquiar aquilo tudo? Pensou que daria certo o seu primeiro plano, tentar convencer ou enganar o seu próprio amigo, ao ponto de ele achar que aquela gravidez de Batseba era dele. Ou seja, que o filho de Batseba era do próprio Urias e não de Davi. Não deu certo. Depois, para encobrir esse pecado, ele tentou fazer o quê? Isso foi até mais perverso. Falou com ele, amigão e tal, e conduziu ele para ficar na frente do exército da tropa. E aí veio a peleja e mataram ele. Hã? E ele foi, não diretamente homicida, mas indiretamente. Então toda aquela engenhosa obra maligna, ardilosa, que configura isso. Ah, meu amigo, ah, meu irmão, ah, eu amo, mas no seu coração tem mal. Está com segundas, terceiras intenções, suspeitando, conjecturando, pensando. Oremos a Deus para que Deus nos livre desses tais. Paulo já recomendava para a gente analisar o tal que se esqueceu da doutrina do Senhor ou que não estava e desprezar. Porque, senão, nós vamos ser enganados. Lembramos que o pai da mentira, Satanás, nos engana muito bem, né? Ele diz que até que nos ama. E como nos ama, né? Uhum. Como nos ama. Ele se transfigura em anjo do luxo, sapatinho de algodão. Ele ama todo mundo. Ele é paz e amor. É, paz e amor e culmina em barbáries, crimes, ilusões, decepções, traições, adultérios, mortes. Esse é o pai da mentira. Esse é a pessoa, né? A figura amorosa. E todos eles são assim que seguem o próprio inimigo, né? Retribui-lhes, ou retribuí-lhes, segundo as suas obras. Ele pede para que Deus haja, para que Deus não deixe eles impunes, para que cumpra aquilo que está escrito, que Deus não se deixe escarnecer, tudo que o homem semear, ele vai colher. Então retribui segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. São muito maliciosos, né? São muito sacanas. Mas diante de Deus, toda sagacidade, toda malícia é colocada por terra. Deus, de fato, não deixa eles permanecer, ficar impunes. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos e envia-lhes a sua recompensa. Olha o que Davi pede. Para que eles recebam aquilo que eles estão fazendo, ou seja, que eles colham o que eles plantaram. Que eles tenham a recompensa deles. Fizeram mal para o outro, vão ter mal. E São Paulo vai nos dizer o seguinte, que um homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Consequência do pecado. Lei da semeadura. Nós podemos até citar um personagem bíblico que fora Jacó. Jacó enganou
seu pai Isaque para ser o primogênito, que se vestiu como se fosse Esaú, né? Mais peludo e tal. E até com consentimento da sua mãe, Rebeca. E depois, mais tarde, ele foi enganado. Ele enganou, foi enganado. Porque ele trabalhou para o seu sogro Labão, que tinha lhe prometido quem? Aquela que ele mais gostou, que achou graça diante dos seus olhos. Foi Raquel. Mas Labão lhe deu Lia, ou Leia. E quando ele recebe ali, ele disse, não foi por essa que eu trabalhei. Agora, se você quer Raquel, Labão, então pede que ele trabalhe mais um tempo. Então não adianta, tudo que eu semear, ele vai colher, não adianta. Tudo que eu fizer, eu vou passar. Eu vou colher, eu vou sofrer. Se é bom a gente temer o Senhor, resistir à tentação. Às vezes, com um minutinho de bobeira, se perde muita coisa, né? Por isso tem que tomar cuidado. Por isso tem que lembrar do Criador, seja já desde a mocidade, para ter seus anos acrescentados na face da terra e ter o livramento das consequências danosas do pecado, porque o salário da morte é o pecado. O pecado é o salário da morte. Morte não necessariamente física desse corpo, pode ser a morte espiritual, ou a morte material, financeira, a morte conjugal, morte sentimental, vários outros tipos de morte. Por exemplo, um sujeito que não resiste à tentação do adultério, é casado, tem uma família esplêndida, filhos, tudo agraciado por Deus, cai, o que vem para ele? A consequência do pecado dele, do erro, porque a palavra pecado quer dizer erro, vem a morte conjugal, o conflito. Se a mulher não quiser mais ele, então há o rompimento da relação. Sofre os filhos, mas sofre ele também. Como Davi pecou e veio a espada do Senhor contra a sua casa. O filho que ele teve com Batseba morreu. E os outros filhos dele só fizeram barbáries. Absalão foi morto porque queria tomar o trono do pai. Teve um outro, se eu não equivoco, talvez Adonias, agora não me lembro mais o nome, às vezes está fugindo dos nomes. Também quis fazer alguma coisa nesse sentido, morreu. Teve o caso de incesto entre Aminon, ou Amon, e Tamar, que eram filhos de Davi, apesar de ser de outras mulheres, né? Mas era um filho de Davi. E todas outras coisas mais, né? E por isso que Davi sabia também que, pelo fato de ele ter pecado, que ele sofreu as consequências, que ele queria ver daqueles que não conhecem a verdade, ou que até conhecem e continuam fazendo, pagar o dano. Se aquele que é justo, às vezes já sofre, é isso que Davi está passando aqui nessa mensagem, né? Ou Deus está falando conosco através dessa oração de Davi nesse sentido. Se até aquele que é justo já sofre às vezes, né? Pelo justo paga o pecador, aliás, pelo pecador paga o justo, né? Tem aquele provérbio. Imagina aquele que faz impiedade. Tem que passar o sofrimento. Davi está orando para que aconteça. É claro que vai acontecer, né? Mesmo até sem pedir. Mas é um ato até mesmo de fé. No sentido de que Deus vela pela sua palavra e vai velar pela também oração do seu povo que pede por justiça. Pois a Bíblia nos diz, Jesus disse, daqueles que tiverem sede de justiça, ou fome de justiça, serão fartos. Bem-aventurados são aqueles que têm sede ou fome de justiça, porque serão fartos. Davi passou por tudo, aceitou a repreensão do Senhor, agora ele queria o quê? Também fosse feito com os outros, com os demais, né? A justiça. Visto que não atento para as obras do Senhor, olha o que ele diz, os tais, os ímpios e os que ele chama de que praticam a iniquidade. Visto que eles não atentam mais para as obras do Senhor, nem para as suas obras, aliás, mãos, têm feito.
Ele os derrubará e não os reedificará. Então, Davi diz o motivo. Olha, Deus, haja vista que eles não atentam para tuas obras, pela tua palavra, pela tua doutrina, nem para suas mãos tem feito. Ou seja, ele não tem laborado, não tem trabalhado, não tem praticado a palavra, temido ao Senhor, nada disso. E ele confirma, na parte B e derradeira do versículo 5, ele os derrubará, ele quem? Deus, e não os reedificará. Ele confia nisto, que o Senhor vai derribá-los e eles não vão prosperar. Bendito seja o Senhor, pois ouviu a voz das minhas súplicas. E agora ele agradece ao Senhor, como a gente também deve agradecer, porque se a gente clamar, o Senhor vai responder, como já dizia Jeremias. E se nós, de fato, atentarmos a nossa vida para a palavra de Deus, fazermos aquilo que lhe agrada, Deus vai dar-nos destino melhor, maravilhoso, com prosperidade diferente dos ímpios e praticantes da iniquidade. E os mesmos que fizerem qualquer mal a nós, às vezes até induzido pelo próprio inimigo, irão passar vexame, irão de fato sofrer as devidas consequências. E bem como o inimigo será envergonhado e será expulso. Agora, tem coisas que nem sempre é o inimigo, né? São as próprias pessoas pelas obras da carne. E também vão sofrer nesse sentido. E Davi, então, exalta ao Senhor porque ele ouviu as súplicas, porque está vendo algum resultado já. Ou já está crendo que iria acontecer algo nesse sentido. E isso é muito importante também, porque às vezes a gente ora e não é com aquela fé toda, né? Ah, será? Será que Deus ouviu a nossa oração? Será que vai ser? Será que será? Assim, o assado? Não, nós temos que confiar. O Senhor é minha força e o meu escudo, versículo 7. Nele confiou meu coração e fui socorrido. Então ele diz que o Senhor é sua força. Quem faz do Senhor sua força, obviamente, vence. A alegria do Senhor é a nossa força. Tudo podemos naquele que nos fortalece, inclusive vencer as adversidades. Em Cristo somos mais que vencedor. O escudo é o escudo da fé, para vencer os dados inflamáveis do maligno, para vencer as tentações, para vencer tudo. Meu coração confiou nele. Devemos confiar de coração mesmo, de alma, de mente, com sinceridade, de modo visceral, de modo essencial, com a nossa essência. E fui socorrido. O meu coração salta de prazer, de alegria, e com o meu canto o louvarei. Veja que ele sente prazer e, obviamente, externa esse prazer, essa alegria, pelo fato de que Deus ouviu a sua oração, ou ele assim crê que responderá. E cantará o hino da vitória, assim como cantaram Moisés, Miriam, todos os israelitas, quando passaram pelo Mar Vermelho, em terra seca, saindo da escravidão do Egito. Nós também iremos louvar o Senhor pelas boas obras feitas a nós, pelas suas benevolências, pelas suas misericórdias, e principalmente pela salvação das nossas vidas. E claro que cantaremos um hino da vitória por completo ou com mais plenitude, vamos dizer assim, nos céus, que lá cessará todo pranto, todas as lágrimas. Lá não haverá mais pranto e nem dor, nem morte. Não existirá mais nada. Só maravilhas, só vida eterna, gozo, manifestação do Espírito Santo, os frutos do Espírito de Deus, bondade, benignidade, amor, paz, paciência, fé, mansidão, por aí em diante. O Senhor é a força do seu povo. Óbvio que o Senhor é a nossa força. A fortaleza salvadora do seu ungido. No caso era Davi, que era ungido da rei, né? E hoje, segundo 1
Eu digo primeira, na realidade é o primeiro capítulo, né? O capítulo primeiro, versículo 6 de Apocalipse nos diz que somos reis e sacerdotes por Cristo Jesus. Hoje todos nós somos ungidos do Senhor. Tem aquela falácia nas igrejas que utiliza o Salmo 105, se eu não me equivoco, é 105, que fala, olha, não toqueis no ungido do Senhor, como se tivesse destaque os sacerdotes, os pregadores, os pastores, os presbíteros. Não, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, que somos membros do corpo de Cristo, somos ungidos a reis e a sacerdote. O que significa a unção de rei e de sacerdote? De rei representa exatamente a unção que a gente pode interpretar até de duas formas. A primeira, como um rei terreno, no sentido de Deus nos dar poder para vencer as dificuldades dessa vida, para testemunhar do poder de Deus, para fazer o bem, para de fato fazer como um rei temente a Deus fazia, como o próprio Davi. E podemos interpretar também a unção de rei, a própria unção do Rei dos Reis, Jesus Cristo, sobre a nossa vida. Vivendo de uma maneira triunfal, vitoriosa, mesmo com sobressaltos, mesmo com solavancos, mesmo com dificuldades, mas tendo o poder de Deus sobre a nossa vida, tendo a graça, a alegria, como diz a palavra, até a tristeza salta de alegria, porque nós temos a verdadeira alegria, nós temos a paz. Jesus veio para nos dar a paz, não como o mundo dá, né? Mas a verdadeira paz começa que nasce de dentro para fora, chamada Shalom, que a palavra quer significar, ou significa não só ausência de guerra, mas também prosperidade, alegria, algo genuíno. E a unção de sacerdote, o próprio poder no âmbito, vamos dizer assim, espiritual ou eclesiástico, como tinha o sacerdote. Então, em Cristo Jesus nós temos essas duas unções. Ou unções, né? Acho que é unções. Então, não tem mais aquela sistemática, a tribo de Levi, a unção dos sacerdotes. Os reis, Davi e Salomão, são de reis. Não, agora em Jesus, nós somos reis. Porque Jesus é o quê? O rei dos reis. Ele unge os reizinhos, né? Nem somos príncipes, nós somos os reis. Aí tem um camarada aí que diz que é o príncipe das revelações. Não sabe ele que a Bíblia diz que nós somos, na realidade, são reis e não príncipes. Apesar que a gente pode fazer também essa associação, mas o que está na Bíblia é reis. E nós somos sacerdotes, porque Jesus é o sumo sacerdote. Aquele que intercede entre o ser humano, homem e mulher, e Deus. O único mediador entre o homem e Deus. Então o Senhor é a força do seu povo, é a força do cristão, é a fortaleza salvadora do seu ungido. Eu e você, todos nós ungidos, com a unção de rei e com a unção de sacerdote. Com a unção ou poder no plano espiritual e também podemos assim inferir ou concluir no material ou nessa vida. Salva o teu povo, pede Davi, e abençoa a tua herança, ou seja, a descendência desse povo, os filhos, a posteridade que vier a posteriori, descendência, os filhos, a prole, família, que obviamente significa a herança do Senhor, o povo escolhido de Deus, que agora somos a igreja, que não é Israel tão somente, é a igreja, que abarca tanto gentios, israelitas, judeus que aceitaram a Cristo, samaritanos, todos os povos da terra e muito mais, né? Eles que aceitaram a Cristo. Então nós somos a herança. Povo escolhido, povo zeloso, especial de boas obras, a igreja do Senhor.
Salva o teu povo. Salva do quê? Do engano. Salva do sofrimento. Salva da miséria. Salva da tribulação que venha a ser estarrecedora, que venha a ser, de fato, devastadora, terrível. Porque, como já disse, nós vamos passar por aflições, mas com Jesus a gente consegue vencer. E passar até mesmo de uma maneira incólume, ou seja, sem ser tanto atingido assim pela aflição. E glorificando ao Senhor. Então, nesse sentido, Ele também nos salva. E principalmente da condenação, da ira de Deus, fogo do inferno, obviamente, nos conduzindo à vida eterna. E abençoa a tua herança, que somos nós, abençoa com bênçãos daqui também. E também a gente pode inferir com a bênção espiritual. E apacenta-os, ou seja, nutre-os, doutrina-os, admoesta-os, alimenta-os, porque nós somos ovelhas, não somos? Jesus disse que à direita ficarão as ovelhas, que viram o necessitado e ajudaram, que viram a pessoa nua e vestiram, que viram a pessoa necessitando de comida, de bebida, deram água e deram a comida. Esses ficarão à direita. E os bodes ficarão à esquerda, porque viram as pessoas necessitadas e não ajudaram. E Jesus dirá para aqueles que são ovelhas: vinde a mim, benditos, para a casa do Pai, ou para o galardão que Deus tem preparado desde a fundação do mundo. E do outro lado, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então, as ovelhas do Senhor ouvem a voz do bom pastor, como Jesus disse, e a conhecem, e sabe aonde se alimentar. E pede para ser alimentado, e pede a provisão de Deus, do genuíno evangelho, da genuína palavra. Não vai atrás dos mercenários, dos lobos devoradores, não vai atrás daquilo que não é comida, não vai como o bode atrás de comida que não sustenta, de qualquer lavagem de porco, poderíamos dizer assim, né? Porque o bode come qualquer coisa, mas a ovelha não, ela come só aquilo que lhe alimenta, aquilo que é necessário. O bode come até plástico. Então há diferença a gente fazer aí uma construção para diferenciar o bode e a ovelha, né, pegando os animais de fato e trazendo simbolicamente, representando obviamente o cristão e o pseudo-cristão, o falso cristão. Poderíamos aqui fazer uma bela de uma pregação, mas isso vamos deixar para uma próxima, e assim a gente encerra essa explanação. Então, para entender a síntese dessa pregação, que é uma oração de Davi, devemos clamar ao Senhor, porque se nós não clamar, quem clama as pedras, e quem são as pedras? Aqueles que não conhecem a verdade, as mulas, entre aspas, né? Ou aquele animal lá que falou com Balaão. Nós não clamar, né? Os samaritanos vão ter a salvação, né? Os gentios, porque Jesus veio para os seus, para os judeus, não foi para esses. Claro que Deus, na sua misericórdia, também queria salvar esses. Mas, em primeiro lugar, os judeus. Mas foi quem? Os outros, gentios. Então, se nós não clamar, não pense que não vai ter ninguém que vai clamar, não. Vai sempre ter alguém. Deus vai sempre reservar no mínimo 7.000 homens que iam se dobrar diante de Baal, diante do Deus estranho. Então, devemos clamar, ter o Senhor como rocha da nossa casa, para que Ele fale conosco. Se Deus não está falando conosco, é porque algo está realmente mal na nossa vida, precisamos reconciliar, voltar ao Senhor, para o Senhor, melhor dizendo. O Senhor vai ouvir as nossas orações. Aqueles que fazem obra contra nós vão sofrer o devido dano. Deus vai trazer a recompensa sobre esses. Até tem um salmo, depois a gente vai ler, vai pregar, é o Salmo 34, se eu não me equivoco, que diz, 34 ou 36, acho que é 36 que diz, que, não, perdão, é o 37,
Não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura, ou seja, eles vão sofrer o dano, né? Então não adianta às vezes a gente se preocupar muito. Deus está olhando tudo, está contemplando tudo, a nossa aflição, nosso sofrimento, a nossa injustiça, o que nós estamos sofrendo, a injustiça, por conta desses tiranos aí. Deus, uma hora, ele faz, então, o que é certo. Por isso que nós devemos deixar para Deus aquilo que lhe compete. Não adianta a gente querer fazer aquilo que é para Deus fazer. Nós vamos ter que fazer a nossa parte, obviamente, né? Esforço temporário, essa é a nossa parte. E a parte de Deus é Ele que vai fazer, pronto. Porque Deus é Deus do impossível. Devemos agradecer ao Senhor, porque Deus vai responder a nossa oração, porque Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então, se pedimos com fé, nós vamos receber. Então, já vamos agradecer pela bênção já alcançada. Porque Deus é fiel. Ele vai cumprir as suas palavras. Ele vai cumprir, ele vai velar por ela. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se cumprirá. O Senhor é a nossa força, o nosso escudo. Se Ele é a nossa força, o nosso escudo, nós vamos vencer. Vencer a tudo. Apesar, obviamente, tem que passar pelos apertos, sofrimentos, né? Porque os teólogos da teologia da prosperidade não pregam isso, né? Pregam uma vida fácil, assim, uma vida de mil maravilhas. Isso não existe, né? Vamos passar assim pelas aflições, mas vamos vencer, porque Jesus disse: eu venci, eu venci. Disse também: ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aliás, saiba que antes que o mundo aborreceu a vós, aborreceu a mim. Mas Jesus venceu. Ok? E vamos confiar na provisão de Deus, que Ele vai de fato honrar a nossa fé, vai de fato nos dar a vitória e vai cumprir tudo o que está descrito, as suas palavras, as suas promessas para nossas vidas, porque Deus tem um projeto, né? Não como os homens querem colocar para nós, mas Ele tem sim um projeto. Por exemplo, eu nunca imaginei que um dia eu estaria pregando aqui para muita gente, até no meu modo de ver, até nas minhas pregações, quando comecei em púlpitos pregando, era pouca gente, pregando para gente, inclusive, de outros países. Nunca imaginei. E Deus faz, trabalha, né? De uma maneira que a gente fica até surpreendido. Isso é para a honra e glória dele. E assim Deus pode usar qualquer um, instrumento, seja na palavra, seja na oração, seja nos dons do Espírito, para curar, para libertar, para transformar, seja inclusive com habilidades, porque também são dons, as habilidades que as pessoas têm aí, os profissionais, um arquiteto, um que trabalha com engenharia, um advogado, um médico, tudo isso também é dom de Deus. Muitas pessoas que acham que isso não. Apesar de ser secular, não ser tão assim ligado à questão da palavra de Deus ou eclesiástica, mas é sim a vontade do Senhor, porque você pode ver no Velho Testamento, no outro dia até posso falar sobre isso, que aqueles quando construíram o templo, a palavra de Deus veio para o profeta dizendo, me parece que foi para o líder, para Moisés, né? Que Deus lhe deu habilidade para eles construir o templo. Habilidade ali está dizendo dons para construir. O próprio pedreiro, o próprio que trabalha com carpintaria e tal, já é um dom. José, não é o José do Egito, o pai de Jesus já tinha esse dom. Então tudo é Deus trabalhando, né? E nós temos que agradecer pelas suas misericórdias, pela sabedoria, pela inteligência, pela habilidade que Ele dá a cada um. E cada um tem uma habilidade, né? Não adianta eu querer invejar, eu quero pregar que nem o fulano. Minha pregação é essa, simples. Mas vale eu ser autêntico do que eu copiar, do que eu ser um xerox aí, né? Adianta, porque daí não procede de Deus. Até eu estava, acho que essa semana, ou semana passada, vendo um vídeo de uma pessoa pregando, eu me lembrei que muitas pessoas que eu via pregar, pregavam semelhante, porque eu ia copiar exatamente a pregação que estava lá no YouTube da pessoa, ou no DVD de um pastor famoso, ou do Marco Feliciano, dos irmãos aí ou pregadores que vão para os Gideões e tal.
E aí vinha e pregava, e a igreja ficava tudo maravilhada. Olha que inteligência, sabedoria, nada. Ele decorou a mensagem toda na Bíblia, dos pregadores. Ainda se fosse o versículo bíblico que ele decorasse, já era outra coisa, porque daí o Espírito Santo trabalha, porque tem que se esforçar para fazer, né? Exatamente a pregação, né? Que é um norte, um sentido e tal. Então, confiamos no Senhor que Ele de fato faz algo extraordinário e maravilhoso em nossas vidas. Eu vou ver agora as mensagens e depois já partir para o momento da oração. Vamos lá. Vamos ver se a gente encontra aqui as mensagens. Deus abençoe os irmãos que estão aí, né? Ou que vão ver depois. Vamos lá. Estou entrando agora para ver as mensagens. Teve bastante até. Eu não gosto de ver as mensagens no início, porque senão eu perco a concentração e o que eu vou pregar. Então os irmãos me perdoem, por isso que eu deixo para o final, tá? Senão eu já lia no final. A gente perde o raciocínio. Vamos lá. Boa noite, Carreira Gospel. O Orvaldo Pereira Paz, irmão, mais um estudo, amém. Vídeos edificantes, João 4:33, mas ora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores orarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adoram, verdade. Eu, antes de aceitar Jesus, foi emprestada a mim uma Bíblia antiga, de capa vermelha, depois que comecei a ler. Isso é muito bom, né? Nunca mais fui o mesmo, pois já li diversos livros, mas nenhum igual àquele, acabei lendo inteira. É, eu já disse aqui no canal, irmão, talvez nunca viu o vídeo, é um vídeo bem antigo, que eu conto exatamente que o primeiro livro que eu li na minha vida foi a Bíblia. Eu, inclusive, era bastante cobrado na escola, isso lá no ensino fundamental e médio e tal, para ler livros, né? Porque a escola às vezes cobrava, tinha que ler 2 ou 3 livros para um trimestre, coisa assim. Eu nunca lia. Às vezes eu fingia, até pegava mentira, eu não era convertido, obviamente. E depois, quando eu tinha 16 para 17 anos, que eu me converti e comecei a ler a Bíblia, tudo mudou para mim também. Eu consegui ler ela em um ano quase 2 vezes. Depois eu li ela uma outra vez. Eu só li 3 vezes ela, na realidade, quase toda. Eu já deve ter passado, porque eu leio sempre, mas aí é versículos isolados e livros e tal. Mas assim, com uma ordem, né? Agora eu vou ler o livro todo ah, dentro de um mês e tal, né? O livro, por exemplo, o livro de Samuel. Isso eu fiz 2 ou 3 vezes. E foi realmente muito bom para mim, porque inclusive me despertou para a leitura. E leitura de outras coisas também que faziam a ponta da palavra, né? Ler, melhor dizendo, eu li livros da palavra de Deus, né? Aliás, livros que tinham como fundamento a palavra de Deus e outras coisas mais. Até o hábito por jornal e tal, comecei a desenvolver por conta da leitura. Vamos ver aqui. Quando mais li, inicialmente como li, após um tempo, o mundo e todas as ofertas mundanas já me causavam aflições, mas eu não sabia orar. Até que Deus usou um homem para trabalhar numa garagem de ônibus de viagem e ele falava de Jesus o tempo todo. Até que eu fui convidado para um culto ao ar livre, que seria no domingo, e comecei a imaginar a maneira de não ir. O irmão está contando o testemunho dele aqui, né? A mestre Fátima Martinha, Pai do Senhor, amém. É, conta mais o testemunho, irmão. Só que esses ímpios esquecem que a maior câmera do mundo são os olhos de Deus, amém. Isso é verdade. Eles podem até manipular as câmeras aí que tem, né? As câmeras de filmagem, às vezes até mesmo satélite aí do Google, mas diante de Deus ele não escapa, né? Dos olhos de Deus que são como chamas de fogo. E vê o mais oculto. Mas eu já vi improvisado uma desculpa, mas não só no sábado, então o irmão conseguiu ali. O irmão tá falando, né? Então pensei, o mundo vai acabar e eu não vou ser salvo porque eu aceitei Jesus e aceitou Jesus, né? Naquele momento, tá. Vamos ver outras mensagens aqui. O irmão diz também que vai evangelizar lá o irmão, que Deus despertou, verdade? Deus fala conosco mesmo, para falar. Aliás, falar que Deus usa a gente para falar. Eu, no final de semana, estava falando com uma pessoa conhecida, inclusive que era de igreja e tal, e ele me disse que Jesus não vai vir.
Eu disse, meu Deus, como é que o sujeito naufragou na fé dessa forma? Fiquei assim, cá comigo, né? Eu disse, irmão, o fulano de tal, Jesus não vai vir? Jesus vai vir, agora a gente não sabe o dia e a hora. Pode ser que nós falecemos, né? Mas dizer que ele não vai vir, isso é até um pecado. Ah, porque estamos aí há muito tempo, já se cumpriu, um monte de coisa e nada. Ora, um ano para Deus é como fosse 1000 anos. Aliás, um dia para Deus é como fosse 1000 anos e vice-versa. Então, apenas confiar, né? O mundo teria aflições de ser justo, mas tem bom ano. Eu venci o mundo. Mensagem para o justo. É verdade. A mestre falou, glória a Deus. Nada além da luz. Felipe Silva, amém. Boa noite. Compreendi também que não ia aceitar, mas Deus já revelou. Estou convicto aqui para evangelizar lá. Karine, pode ser, Senhor. Like, já vai deixando seu like aí. Se já não inscreveu, aí se inscreva no canal, se inscreva. As irmãs já são inscritos, né? Devemos descansar no Senhor. Mas está falando, continue brilhando, mesmo com Cristo. O irmão também falou aqui de adorar em verdade. Nunca se esqueça, o Filho de Deus se tornou homem para possibilitar os homens se tornar filho de Deus. É verdade. Porque se Jesus não viesse, nós estávamos perdidos. Essa é a grande realidade. Que não teve nenhum homem que chegou aos pés de Jesus, ou que fosse digno de colocar os cabelos de pés de Cristo. Os cabelos era o banquinho que ultimamente, aliás, naquele tempo, né, se colocava debaixo dos pés das pessoas lá, né? Então não era digno nem de colocar os cabelos dos pés em Jesus. Não tinha. E João Batista até disse, né? Não sou digno nem de atar as correias aí, ou melhor dizendo, as suas alparcas ou sandálias. Então, realmente, se não fosse Jesus, nós estávamos perdidos. Eu vou orar agora, irmãos, para a gente encerrar esse devocional. Para quem não sabe, devocional, então, é a pregação da palavra e o momento da oração, que é bem breve aí, para Deus nos abençoar nessa noite. Vídeos edificantes, só estamos aqui pelo acontecimento da cruz há mais de 20 anos atrás. Deus é tremendo, verdade. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Senhor, por estar mais uma vez na tua presença, muito obrigado por o Senhor ter falado conosco, muito obrigado, Senhor, pela vida que prossegue, pelas tuas bênçãos, pelos teus livramentos que tem nos alcançado. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aí conosco, na mesma fé, na mesma comunhão e falando do teu amor. Abençoa cada um deles, ó Pai, dando a tua bênção, realmente fazendo com que eles tenham, ó Pai, mais comunhão contigo e, por conseguinte, mais bênçãos e o Senhor venha a ser enaltecido. Pai querido, em nome de Jesus, pelos nossos pecados, nossas falhas e debilidades, venha, Senhor, visitar os que estão necessitados agora de uma cura, estão necessitados de uma libertação, de uma transformação, estão necessitados de bens materiais ou de então, bens necessários como comida, bebida, proporciona, Senhor, utiliza aqueles que podem ajudar para que essas pessoas possam não só receber a tua palavra, mas também receber aquilo que é o básico para eles viverem. Meu Deus e Pai, visita os hospitais, os orfanatos, os asilos, visita as pessoas, curando, libertando, concedendo a tua graça, o teu favor imerecido, para que elas possam ter um encontro com o Senhor, ser salvas e ricamente abençoadas. Meu Deus e Pai maravilhoso, trabalha, Senhor, nesse canal, abençoa todos que têm participado aqui, pelas lives, pelos vídeos, dê o grande livramento, abençoa, repreende todo o mal, toda obra contrária, a obra de Satanás contra as nossas vidas, Senhor, aplana os nossos caminhos, Senhor, faz dar certo, meu Pai, os nossos projetos, Senhor, meu Deus e Pai poderoso, peleja a nosso favor, Senhor, como o Senhor disse para Josafá, essa peleja não tereis que pelejar, peleja mesmo, meu Pai, porque aquilo que te compete a ti, Senhor, só o Senhor pode fazer. Faça, meu Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, assim como cria o teu servo Davi, que após clamar a ti, a resposta viria e já estava na sua porta, já estava no seu lar sobre a sua vida. Assim a gente crê
nesse minuto de oração, que o Senhor já restaurou a nossa fé, já nos deu força, ânimo, já ajudou os necessitados, já trabalhou nos corações, já visitou aquele que está afastado dos teus caminhos, já visitou aquele que está enfraquecido, fortificando, ajudando e dando aquilo que eles necessitam. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo mesmo. Assim, te agradeço. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Então, esse foi mais um momento da explanação da palavra e também da oração, configurando aí o devocional, que vai ao ar, se não tivermos problema com a internet, né, já digo isto, todo o dia próximo aí das 22 horas ou depois das 22 horas. Deus abençoe os irmãos. O maior culto de libertação ensina a palavra. Deus abençoe, irmão, por esse momento. Ensina a palavra da vida eterna para a misericórdia de Cristo. Boa noite. Boa noite a todos, paz de Cristo. E eu vou encerrando aqui. Até a próxima.